Bom, pessoal, o primeiro exercício ao qual nós vamos corrigir hoje, ele pede o seguinte: construa um algoritmo que leia um vetor V, ok? Eu já dei o nome da variável que é para ser criado, do tipo inteiro de 10 elementos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar o arquivo. Tá? Bom, eu vou escolher aqui exercício, né? Vou criar uma pasta aqui chamada exercício. E vamos lá, exercício. Eu vou criar outra pasta chamada estrutura, tá? Vetor, vou colocar vetor underline matriz, tá? Que esses são os exercícios de vetor e matriz. E vou colocar lá ex1, tá? Underline 1. Bom, nós sabemos que, tá? Este aqui é o código inicial que nós sempre estamos aprendendo, né? Que é as bibliotecas, tá? Aí eu posso vir aqui e colocar o include e o string using namespace std, tá? Using namespace std. Bom, então o exercício 1 ele pede que construa um vetor do tipo inteiro de 10 elementos para ler, tá? Ler um vetor aí. Então, primeira coisa, eu tenho que criar um vetor do tipo inteiro com o nome V de 10 elementos. Aí agora eu vou fazer a leitura disso. Então eu vou utilizar o comando. Vamos ver aqui se ele pede algum tipo, tá? Leia números negativos e positivos. Então ele não fala qual que é a estrutura de repetição que eu vou usar. Então eu vou criar aqui, tá? Vou colocar aqui uma variável chamada i. I é igual a 0, enquanto i for menor que 10, i mais. Tá? Aí vou usar o cout. E o que eu vou fazer, pessoal? Para eu armazenar em cada posição do vetor, eu utilizo o próprio i, que ele vai do 0 ao 10, né? Na realidade ao 9, né? Enquanto ele for menor que 10. Então ele vai do 0 ao 9, formando aí 10 posições, tá? Então eu vou armazenar o que o usuário digitar na variável v na posição i. Então eu fiz até aqui, eu fiz o a. Leia números negativos e positivos para cada posição do vetor. Tá? Após ler todos os números, percorra utilizando o comando de repetição para, tá? Que é o for, e os números que são negativos, transforme em positivos. Tá? Bom, então o que ele pediu? Depois que eu fiz a leitura, ele pede para que eu venha e faça uma estrutura de repetição for, tá? Posso utilizar a mesma variável ou posso criar outra, tá? Para ficar um pouco didático aqui, ó, vamos criar outra, tá? J é igual a 0, enquanto J for menor que 10, J mais. E agora eu vou imprimir o valor do vetor, tá? Então, o valor do vetor na posição i é igual a VI, tá? Então tá lá. O valor do vetor na posição i é igual a i.
Só que ele pede uma coisa aqui, olha, ó. E os números que são negativos transforme em positivo, tá? Então eu venho aqui e faço a seguinte pergunta. Dentro do for, se vetor na posição i for menor que zero, vetor na posição i recebe vetor na posição i vezes menos 1. Tá bom? Então vamos fazer um teste agora para ver se eu não errei nada. Vamos executar. Sem erros. Então vamos lá, ó. Ele aparece aqui a tela para eu digitar diversos números. Então vou digitar 50, menos 100, 10, 20, menos 3, 4, 5, menos 80. E 53, menos 98. O valor do vetor na posição 10 é igual a 0. O valor do vetor na posição 10 é igual a 100, tá? Ó, o valor da posição todos. Tá. Então aconteceu um errinho aqui, tá? Bom, pessoal, olha o que acontece. Aqui, se eu utilizei o J, eu tenho que utilizar o J para tudo, tá? J, J. E como ficou aqui, olha, J e J, tá? Por isso que às vezes vai ser mais fácil a gente utilizar o I para tudo, tá? Mas como eu utilizei o J, e eu vou colocar aqui um /N para pular a linha. Então vamos executar de novo. 10 menos 40, 50, 80, 90, menos 75, menos 98, menos 65, 102, 106. Então, o vetor na posição 0 é igual a 10, aí eu digitei menos 40, eu já converti ele em 40, tá? Então, todos os números que foram digitados em negativo, eu fui lá e fiz a conversão deste número aí para positivo, ok? Então esta aí é a resolução do exercício 1, tá bom? Vamos ver aqui o exercício 2. Construa um algoritmo que leia um vetor V. Então olha, a mesma coisa. Do tipo inteiro de 15 elementos. E após ler, mostre a quantidade de números positivos e a quantidade de números negativos, tá? Então eu vou copiar aqui esse exercício e vou criar um novo arquivo. Vai ser exercício 2. Eu vou colar e vou tirar a parte do meio, tá? Que é onde a gente programa. Então ele pede o quê? Um vetor de 15 tamanhos. Então o nome do vetor é V, 15 elementos inteiro, tá? Vou ler e vou mostrar quantos são positivos e quantos são negativos, tá? Então, vou utilizar o for. Vou utilizar o i. V na posição i, tá? Então, após eu ler, eu quero saber quantos números, tá? Quantidade de números positivos e quantidade de números negativos. Então, eu preciso fazer aqui uma soma. Quantidade pos e quantidade neg. E eu vou dar uma variável, eu vou dar um valor inicial para essas duas variáveis.
ok? Tá? E agora eu vou percorrer, tá? Então, se eu já dei um valor inicial para elas, for i igual a 0, i menor que 15, i mais. Aí, o que eu faço? Se, tá? Eu posso fazer duas formas. Ou eu pego uma variável, tá? E chamo ela de vez. Por que vez? Toda vez que ela passar pelo for, ela vai receber um valor, tá? Então, vez recebe o quê? Vetor na posição i, tá bom? Então, eu pergunto, se vez for maior que 0, quantidade pos é igual a quantidade pos mais 1. Se não, if vez for menor que 0, tá? Quantidade neg é igual a quantidade neg mais 1. Poderia fazer quantidade neg mais também. Beleza? Vou deixar comentado aqui, tá? Olha, comentado. Poderia ser dessa forma. E aqui em cima também poderia ser quantidade pós mais, tá? Também vou deixar comentado só para saber que poderia. Bom, logo após isso aí, o que eu faço? Eu vou lá e dou um cout, tá? Quantidade positivo, tá? Vou colocar aqui, é igual quantidade pos. Vou colocar um /n para pular a linha. E vou copiar aqui, tá? E só vou mudar alguns. Quantidade neg é igual a quantidade neg. Vamos fazer o teste. Então, este aqui é o nosso exercício de número 2, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 15, menos 20, menos 35. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quantidade de positivos, 6. Quantidade de negativos, 3. Então, positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantidade de negativos, 1, 2, 3. O resto é 0. Não é nem negativo nem positivo. Beleza? Então, aí está a resolução para vocês aí estarem estudando depois, tá? Do exercício 1 e 2.